E aí, pessoal, a gente está de volta, tá? Para falar um pouquinho sobre a interpretação da radiografia panorâmica, tá? Mais especificamente sobre a porção da interpretação da radiografia panorâmica direcionado à mandíbula, tá certo? Eu me chamo Diego Thierres, sou professor de radiologia odontológica, professor aqui do canal Irradiando Odontologia, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Bom, pessoal, eu queria que vocês já iniciassem essa aula olhando pro cabeçalho aí logo em cima, né? Um índice aí em cima. A gente vai ter considerações iniciais, a gente vai falar um pouquinho sobre a mandíbula, vai falar um pouquinho sobre o terço médio, a gente vai falar também sobre os tecidos moles e a sobreposição de imagem na radiografia panorâmica, tá? A gente vai falar de forma separada cada termo desse, cada item desse, tá certo, pessoal? Porque se a gente for fazer uma análise, uma aula com todos os tópicos, vai ficar uma aula muito longa, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as considerações iniciais e sobre a mandíbula, tá bom? Então, eu gostaria de iniciar a aula de hoje fazendo com que vocês entendam que é necessário a gente fazer uma boa abordagem sistemática da radiografia panorâmica, tá? E eu vou levar em consideração que vocês já têm uma noção da anatomia de cabeça e pescoço, tá? Uma boa noção de anatomia de cabeça e pescoço, porque o objetivo da aula não é fazer demonstrações dos acidentes anatômicos, tá certo? Porque eu já vou entender que vocês já têm uma noção para poder a gente caminhar no assunto, tá certo? Então, pessoal, o reconhecimento de estruturas normais na radiografia panorâmica, ela é muito desafiadora, tá certo? Por quê? Porque na região de terço médio e terço inferior de face, a gente tem muitos acidentes anatômicos, muitas regiões nobres, tá certo? E entender todas essas porções, como elas se rearranjam, como que elas estão ali distribuídas, ela acaba sendo um pouco desafiador, até porque a gente tem a situação de ter uma imagem 2D na nossa mão, né? De uma região que tem muitos acidentes anatômicos, então a região 3D, tá certo? E isso acaba trazendo para a gente uma condição desafiadora, né? Porque a gente tem muitas vezes que fazer projeções na nossa mente daquela região em que a gente está querendo visualizar na radiografia panorâmica, né? Então, um exemplo disso é que na radiografia panorâmica a gente consegue ver duas estruturas que têm características muito próximas, né? Mas que a gente tem que saber que elas estão em porções diferentes, tá certo? Como a linha oblíqua externa, né? E a linha miloioidea, né? Que é aquela região que fica ali logo por trás ali dos molares, né? Na região lingual dos molares, tá certo? Então a gente tem que entender que embora elas tenham a mesma condição e seja visível ali a mesma condição de radiopacidade e estejam ali na mesma região, elas estão um pouco separadas, tá certo? Então, pessoal, a gente tem que reconstruir essa imagem 3D mentalmente, não tem jeito, tá certo? Porque a radiografia panorâmica, ela é uma radiografia que a gente tem somente o aspecto 2D, tá? Então, para a gente iniciar uma boa interpretação de imagem, a gente tem que começar primeiro pelo bom posicionamento da película, né? Então, quando a gente tiver a radiografia nas nossas mãos, a gente tem que colocar a radiografia como se o paciente estivesse de frente para a gente, tá certo? Então, o paciente de frente para a gente vai fazer com que o lado direito dele fique à nossa esquerda e o lado esquerdo do paciente fique à nossa direita, tá? E a representação gráfica disso a gente pode observar aqui, ó, logo embaixo na porção inferior dessa radiografia panorâmica, tá? A gente tem L e R, tá certo? Essas são denominações, pessoal, do lado direito e do lado esquerdo, mas só que aqui elas estão em inglês, tá certo? Então o L significa left, né? Do inglês, tá bom? Isso quer dizer que é o lado esquerdo do paciente, e do lado direito a gente tem um R que significa right,
tá certo? Do inglês. Então aqui a gente tem um lado direito do paciente, tá bom, pessoal? Então, para a gente já iniciar essa boa interpretação, a gente tem que posicionar bem o nosso filme, tá? A partir daí a gente começa a fazer as análises da anatomia radiográfica que a gente vai fazer agora, tá bom? Então, para a gente começar a fazer essa análise, posicionou o filme, né, na posição correta, colocou o lado esquerdo no lado esquerdo, lado direito no lado direito, né, e aí uma forma para a gente poder se organizar na interpretação da imagem, é a gente segmentar essa radiografia, tá, em 3 porções, porque quando a gente recebe essa imagem, né, a gente tem muitas informações, então vamos segmentar para que a gente possa fazer essa análise em porções separadas, tá? E a gente poder observar melhor, tá bom? Então uma forma que a gente tem para fazer essa análise é segmentando essa radiografia em 3 porções. O lado esquerdo, né, que a gente vai tomar ali a linha dos pré-molares, tá? Para trás, tá bom? Para a porção distal, tá certo? Então a gente tem essa primeira imagem aqui que vocês podem ver a 2, tá? E a gente separa a outra porção aqui nessa figura B2, ali que já pega ali as porções do molar, dos pré-molares até o pré-molar da arcada contralateral, tá certo? Da porção contralateral. E aí a gente faz a mesma analogia de separação no outro lado, né? Então a gente separa essas 3 porções, né? Lado esquerdo, centro, lado direito, e vai fazer essa análise de forma separada, que ajuda já na hora da gente fazer essa interpretação, tá bom? Então, pessoal, uma coisa que a gente tem que observar também, que os segmentos anteriores eles estão mais sujeitos à alteração dimensional e de sobreposição, tá certo? Por quê? Porque a gente tem a coluna exatamente a coluna cervical do paciente exatamente nessa porção central. Então, quando o filme vai passando nessa região, ele vai acabando por trazer algumas sombras, tá, para essa região. E isso vai trazer algumas sobreposições e vai dificultar algumas vezes, tá, dependendo do aparelho, dependendo da forma como o paciente está colocado no aparelho, tá bom? Sobreposições que a gente não consiga visualizar bem as estruturas nesse local, tá bom? Então, pessoal, a gente, quando for fazer essa análise da mandíbula, a gente faz essa análise de forma que a gente segmente essas estruturas, tá? Começando sempre da porção mais superior para inferior, tá bom? E aí a gente começa a fazer a análise da região da articulação temporomandibular, tá? Aqui vale salientar que as estruturas moles que correspondem a essa região, como os ligamentos, como o disco articular, tá certo? Ele é melhor visualizado em algumas outras técnicas, tá? Como a ressonância magnética, tomografia computadorizada. Embora muitas vezes a gente consiga visualizar algumas projeções, algumas sombras do disco articular, para fazer análises dessa articulação temporomandibular, é mais aconselhável que a gente faça uma ressonância magnética ou uma tomografia computadorizada, a depender do que você queira investigar, tá certo? Então a gente começa a avaliar essa região da articulação temporomandibular mais direcionada ao processo condilar e ao côndilo em si, tá? A gente faz essa análise da composição da estrutura óssea, né? E aí a gente vem para a região do processo coronoide, que é a região ali onde se insere boa parte das fibras músculo-temporal, tá? E aí a gente vem descendo e faz a análise ali da estrutura do ramo ascendente da mandíbula, tá? E aí a gente vem descendo um pouco mais, a gente faz a análise da região de ângulo da mandíbula, desce um pouco mais e anteriorizando um pouco mais a gente vai fazer a análise da região de corpo de mandíbula, e aí a gente vai logo em seguida fazer a análise na região do processo alveolar da mandíbula, tá? Então a gente particionando essa análise
da mandíbula, a gente consegue fazer uma boa segmentação e uma boa organização da nossa análise radiográfica para a porção mandibular, tá bom? Então aqui a radiografia a gente vai ver essas porções que eu falei logo para vocês no slide anterior, né? A gente aqui está marcado o processo coronoide, né? Onde tem a inserção de boa parte das fibras do músculo temporal, tá? E aí a gente vem para a região da articulação temporomandibular, onde a gente pode ver a cavidade glenoide, né, que é a região onde se articula o côndilo, né? E aí a gente vem para a região de ramo ascendente da mandíbula. E aqui em amarelo a gente vem para a região de ângulo de mandíbula, tá? E aí a gente faz análise logo em seguida dessa região de corpo de mandíbula. E aí, por fim, a análise do processo alveolar, que é uma porção óssea do suporte dos elementos dentários, tá? Então, pessoal, a gente fazendo, segmentando essas regiões, a gente vai começar a fazer as análises dessas estruturas, né? Então, uma boa forma de a gente iniciar é fazer a análise da cortical óssea e o trabeculado ósseo, tá? E o que a gente vai investigar nessa situação? Quando a gente vai investigar a cortical e o trabeculado ósseo, a gente tem que ver a continuidade dessas estruturas, tá certo? A espessura e a densidade, tá bom? E a gente tem que fazer essa comparação sempre comparando um lado com o outro, tá? Porque o nosso padrão de comparação sempre vai ser esse, tá bom? Então, quanto à cortical óssea, a gente observa a continuidade dessa cortical óssea, tá certo? E o trabeculado ósseo, a gente compara com o lado contralateral, tá? Para a gente ver a densidade desse trabeculado ósseo, tá bom? Então a gente já começa a fazer essa análise das estruturas pela cortical e o trabeculado ósseo, tá certo? E aí a gente vai caminhando, né? E a gente vai fazer a análise da região da articulação temporomandibular. E o que a gente vai buscar na articulação temporomandibular, tá? A gente vai observar nessa região, né, onde a gente tem a articulação do côndilo, né, com a fossa articular, e essas duas avaliações elas têm que ser nos dois côndilos, tá certo? No lado direito e no lado esquerdo, tá? E que a gente vai observar alterações grosseiras na ATM, tá certo? Uma vez que para a gente ver deslocamento de disco ou alguma outra alteração intracapsular, tá? A gente precisa de outras técnicas, como eu falei para vocês, tá certo? Então a gente vai buscar nessa região alterações grosseiras, tá? Vou trazer aqui uma radiografia panorâmica em que as setas elas estão mostrando, por exemplo, aqui no processo condilar, né, na região de côndilo, um côndilo bífido, tá? Isso é raro, tá certo? Mas pode acontecer. Então, uma alteração dessa a gente não pode deixar passar, tá certo? Então, são alterações desse tipo que a gente busca na radiografia panorâmica relacionado ao côndilo, tá? Quando a gente vai fazer a análise do côndilo, tá bom? E aí, pessoal, a gente vai analisar agora o ramo ascendente, tá certo? O ramo ascendente é a região em que basicamente tem muita sobreposição de imagem e muita sobreposição de imagem relacionado às sombras provocadas pelos tecidos moles, tá certo? E tem algumas projeções que é importante a gente tentar identificar, muito embora a gente não consiga observar em todas as radiografias, tá certo? Mas é importante a gente saber a localização dessas estruturas, porque a gente não pode confundi-las com alguma alteração patológica, tá? E algumas dessas projeções, por exemplo, é a projeção do espaço aéreo faríngeo, tá? A parede posterior da nasofaringe, a coluna cervical, tá bom? O lóbulo da orelha, o palato mole, a úvula, dorso da língua
tá? E a gente tem ainda algumas imagens fantasmas, tá bom? Que aí a gente vai falar um pouquinho melhor dessas imagens fantasmas lá quando a gente vai falando de sobreposição de imagem, tá bom? E aqui eu trago uma radiografia panorâmica, tá? Em que a gente tem essas estruturas. Observem que elas não estão tão nítidas, né? E que a gente tem que fazer um certo esforço para que a gente possa observá-las, tá? E aqui, pessoal, essas sombras muitas vezes podem ser confundidas com alguma alteração radiográfica, alguma alteração patológica que o paciente apresenta, tá? Visto que a gente tem algumas condições aqui que a gente pode observar somente de sombras, tá bom? Então vamos começar pela análise ali do item 1, tá? E da porção 2 aí mostrado pela seta, tá bom? Então a gente tem nessas duas estruturas aí, ó, vértebras cervicais, tá certo, pessoal? Que aí a gente vai ter, não tem como fugir disso, porque essas vértebras elas acabam sendo projetadas devido ao movimento do cabeçote, tá? Então, o número 3, se vocês observarem bem, tem uma região com a leve radiopacidade, tá certo? E essa região corresponde ao lóbulo da orelha, tá certo? E aí a gente vem para a região 4, né? Essa talvez seja um pouco mais difícil de a gente visualizar nas radiografias, tá? Mas na região 4 a gente tem o palato mole, tá? E a úvula, tá bom? Eu sei que tá um pouco difícil de visualizar, tá? Mas realmente eles apresentam essa dificuldade, tá certo? Aí a gente vai caminhando um pouco mais, tá? E aqui no 5 a gente observa o palato duro, tá? Então, a gente no palato duro, vocês podem observar que tem duas setas, né? A porção mais inferior é a superfície do palato, tá? Então, essa linha inferior é a superfície do palato. E a linha superior é o assoalho da cavidade nasal, tá certo? Então, o palato a gente sabe, o palato duro que é a região óssea que separa a cavidade bucal da cavidade nasal, né? E aí a gente vem caminhando, né? E aí a gente olha aqui o item 6, né? Que está apontando aí pra gente o rebordo orbitário, tá certo, pessoal? Então, o rebordo orbitário, ela tem esse aspecto aí mostrado pelas setas representadas pelo número 6, tá? E a gente vem pelo número 7, tá bom? E o número 7, pessoal, representa pra gente aí o assoalho da nasofaringe, tá? Tá bom? Então, pessoal, a gente vai caminhar um pouquinho mais para baixo, tá? E a gente pode observar o número 8, tá? O número 8, pessoal, que corresponde aí à superfície posterior da língua, tá certo? Então, a língua, ela quando o paciente faz o bom posicionamento da língua no momento da tomada radiográfica, ela se apresenta nessa posição, tá? E aí a gente vem no número 9, tá certo? A gente tem aqui no número 9, aqui nessa região mais posterior, tá certo? A parede posterior da faringe, tá certo, pessoal? Então, essa região aqui, que é representada pelo número 9, representa a porção posterior da faringe, tá? E aí, número 10, como a gente pode observar, o número 10 está representando aí o ocioide, tá certo? Então, o ocioide ele acaba também sendo projetado nessa tomada radiográfica, tá bom, pessoal? Então, observem que são estruturas que tem que a gente tem uma certa dificuldade de enxergar que são realmente elas, né? Mas que muitas vezes, se a gente não tiver uma acurácia na nossa interpretação, a gente pode confundi-las com alguma alteração patológica, tá bom, pessoal? Visto essa região de rama ascendente de mandíbula, né? As projeções que podem estar ali presentes nessa região de rama ascendente de mandíbula, a gente vem para a região de ângulo, tá? Então, pessoal, a gente faz essa análise na região de ângulo, continuando esse movimento que eu falei para vocês de interpretação, né? Começando na região superior e caminhando para a região mais anterior, tá certo? E aí, pessoal, tem algumas situações que são importantes a gente visualizar na radiografia panorâmica, tá? Infelizmente, a grande maioria dos centros hoje de trauma não possuem uma radiografia panorâmica para a gente poder fazer diagnóstico de fraturas mandibulares, tá? Ela é uma boa técnica
tá certo? Para que a gente possa visualizar fraturas em região de mandíbula, tá? Principalmente fraturas nessa região de ângulo, tá certo? Como a gente está observando aqui pela seta, nessa radiografia panorâmica, pela seta em vermelho, tá? Então, uma boa forma de a gente identificar essa fratura, primeiro é a descontinuidade óssea, que é nítida a gente observar, né? Então, tem essa descontinuidade da estrutura óssea, tá certo? E aí a gente, quando olha o plano oclusal dos dentes inferiores, a gente observa que na linha de fratura, tá? A gente tem essa descontinuidade do plano oclusal, tá? E essa descontinuidade da base da mandíbula, como a gente pode observar. E muitas vezes essa descontinuidade da base da mandíbula é observada ali no exame físico do paciente, né? Onde a gente observa na palpação a descontinuidade da estrutura óssea, tá certo? Então nessa região de ângulo a gente vai caminhar um pouquinho mais e aí a gente tem que observar, pessoal, essa situação da cortical óssea da mandíbula, tá certo? Então existem muitas patologias que estão associadas a essa região, tá bom? Essa região de ângulo, de corpo e de ângulo, tá? E que a gente tem que avaliar, pessoal, essa cortical óssea, tá? Como que ela está disposta, como que ela está íntegra, como que ela está contínua, tá? Então a cortical óssea da base da mandíbula, ela tem em média aproximadamente ali 3 milímetros, tá bom? Então a diminuição dessa espessura pode estar associada a lesões císticas ou doenças sistêmicas, tá certo? A gente tem aqui no caso uma radiografia mostrando uma lesão, inicialmente uma lesão cística, tá certo? Em que tem alguns elementos dentários que estão associados a essa lesão. E observem que a cortical óssea está bem fininha, tá certo? Então, pessoal, existem algumas patologias, tipo ceratocisto odontogênico, a gente tem também um ameloblastoma, tá? Que causam alterações na cortical óssea, tá? A depender do tamanho, é claro, tá certo? Porque muitas vezes esses cistos e tumores, eles acabam causando a descontinuidade óssea, tá bom? E a gente tem condições também de alterações sistêmicas que acabam provocando essa diminuição da cortical óssea, tá bom? Como o hiperparatiroidismo e a osteoporose, tá certo? Bom, pessoal, e quando a gente pegar uma radiografia que tenha um aspecto em que o lado direito está se apresentando ou menor ou maior, tá, do que o lado esquerdo, a gente tem que estar atento a isso, porque ou o paciente estava numa posição errada na hora da tomada radiográfica, ou o paciente apresenta, tá, algumas patologias tipo a hiper ou a hipoplasia facial, tá certo? Então a gente tem que avaliar isso aí. Isso aí é fácil a gente observar no exame clínico, tá certo? Então quando a gente vê essas alterações radiográficas, né, em que o lado esquerdo e o lado direito eles não estão numa mesma conformação, muito provavelmente esse paciente ele sofre de hiperplasia facial ou hipoplasia, ou ele estava numa posição errada na hora da tomada radiográfica, tá certo? Então, pessoal, a gente continua a fazer essa análise na região de corpo, tá? Nessa região de corpo existem duas estruturas que são bem visíveis, tá? E que chamam a nossa atenção, que é o canal mandibular, né? E o forame mentoniano, tá certo? E existe, pessoal, uma situação em que o canal mandibular, ele antes de abrir no forame mentoniano, ele faz uma pequena curva, tá? E isso tem uma importância clínica muito grande, principalmente para quem vai fazer cirurgias de implante, tá? Em que muitas vezes, devido a esse loop anterior do canal mandibular, tá certo? Mostrado aqui na figura pelo número 1, tal, que a gente vê aqui o canal mandibular em amarelo, né? E aí ele faz uma leve, ele se anterioriza, faz uma curva voltando, tá? Até abrir na região de forame mentoniano. Essa região é importante, pessoal, porque se a gente for fazer uma reabilitação com implante nessa região, a gente tem que entender que isso acontece, tá? E a gente tem que planejar nossa cirurgia muitas vezes para poder fazer uma lateralização desse nervo, como a gente pode mostrar aqui nessa figura, tá? Em que o nervo está sendo tracionado, né?
o plexo vascular nervoso está sendo tracionado para que os implantes eles sejam colocados. E posteriormente, né, faz aí um enxerto de osso e essa loja cirúrgica ela é fechada, tá bom? Então é importante a gente entender que existe esse loop anterior do canal mandibular, porque ele tem a sua importância clínica principalmente, né, em cirurgias reabilitadoras de implante, tá bom? Bom, pessoal, depois a gente vai fazer, depois de ter feito essa análise dessas estruturas, a gente vai fazer a análise da estrutura óssea referente ao processo alveolar, né? Então, a periodontite, como a gente pode observar nessa foto, ela tem essa sequela, tá certo, pessoal? Que é o quê? Que é a perda de estrutura óssea associada ao elemento dentário causado pelo processo infecto-contagioso nessa região de sulco gengival, tá certo? Então, quando a gente vai fazer uma análise do processo alveolar, em pacientes que têm uma periodontite, tá, agressiva e severa principalmente, a gente consegue observar bem facilmente essa perda do processo alveolar, tá certo? Então a gente consegue ver essa situação bem nítida, tá bom? Então a gente consegue, por fim, observar toda essa condição em que o paciente ele se apresenta nessa doença periodontal, tá? E aí, pessoal, a gente finaliza a aula de hoje, tá? Com isso. E eu quero dizer que a análise, pessoal, da região de mandíbula, ela tem que ser sistematizada, como eu falei para vocês, né? Todas as estruturas elas têm que ser bem observadas, tá? Para que a gente não possa se perder e perder com isso a informações importantes na hora de fechar algum diagnóstico, tá certo? Porque até mesmo para você observar e chegar à conclusão de que o paciente não tem alterações importantes, a gente precisa ter uma boa noção, né, da estrutura 3D, tá certo, pessoal, da nossa mandíbula, para que a gente possa fazer uma boa observação e um fechamento, a conclusão do caso que a gente quer observar, tá? Então, é isso, tá certo, pessoal? Por hoje a gente vai fazer a conclusão dessa aula, tá? A próxima aula a gente vai fazer a avaliação, a interpretação radiográfica do terço médio da face, tá? E aí, logo em breve a gente vai estar postando essa aula, tá bom? Então curtam a aula se gostou, tá? Se inscreve aí no canal se você não está inscrito. Deixe as suas considerações, dúvidas, críticas nos comentários, tá? Que a gente vai responder, tá bom? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela paciência. Tudo de bom para vocês, tá? E até a próxima.